pessoal, tudo bem? Vamos chegando todo mundo para nossa imersão. Quero já dar boas-vindas a todos que estão aqui. Sejam muito bem-vindos. Eu estou muito ansiosa para essa semana. Eu preparei um conteúdo muito bom para vocês. Realmente eu quero compartilhar muito, né? E tudo o que eu tenho aqui de experiência, né? Tanto da minha carreira quanto de conhecimento. Eu tô aqui olhando já vocês ao vivo comigo. Ai, gente, tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo. Ó, já vamos entrando aqui, esperando o pessoal. Muito bom. E é um tema, assim, que poucas pessoas têm falado, né, sobre multicarreira. Então, eu decidi fazer isso porque justamente é algo que me tocou primeiro, né? Então, é algo que eu realmente tenho vivido na pele. E eu quero despertar as pessoas para esse assunto. Eu tenho visto que poucas pessoas se importam, né, com outras atuações, em ser multicarreira. E aí eu decidi fazer essa imersão. Eu acho que a gente vai mergulhar nesse cenário juntos e eu conto com vocês aí. Serão 7 dias, né, da imersão e já eu começo a entrar no conteúdo. Vocês vão ver que eu sou bem objetiva, gente. Eu não consigo ficar enrolando. Então, às vezes até eu falo muito rápido. Vocês vão comentando aí se tá muito rápido, se tá devagar. Também quero deixar vocês livres para compartilhar, né? Então, tirem fotos, né? Compartilhem aí nos seus canais, né? Ó, o pessoal que já tá aqui, que eu estou vendo aqui, ó. Sumiu aqui todo mundo do meu celular agora. Mas tudo bem. Então, assim, o que eu quero deixar aqui claro pra vocês, né? Podem compartilhar essa live, acho que compartilhe com os amigos, né? Printa as fotos aí, printa, me marca, eu vou repostar todo mundo que estiver compartilhando dessa semana. Amanhã eu vou mandar um novo link, talvez, né? Talvez, se Deus quiser. Vai ser um novo link, não vai ser aqui no Instagram. E aí eu vou continuar compartilhando. Então, se você não entrou ainda no grupo do WhatsApp ou no Telegram, ou não se cadastrou ainda lá no meu site Semana de Imersão, eu já peço para vocês se cadastrarem, porque os materiais serão enviados lá. Então, tudo que vocês vão ver aqui de material eu vou compartilhar. Vou abrir também para bate-papo, para a gente tirar dúvidas. E também o aviso das lives, né? O link das lives vão estar todos por lá. Tanto o WhatsApp quanto o e-mail e também o Telegram. Então, se você ainda não se cadastrou, tá bom? Bom, gente, sem mais delongas, né? Aqui no Instagram a gente só pode ficar 1 hora. Então, eu quero me apresentar, então, para quem ainda não me conhece, né? Eu sou Vanessa Borges, né? Eu sou administradora por formação. Eu tenho uma pós em finanças. Eu fiz uma formação em coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, que é uma das instituições mais reconhecidas no mercado de coaching, né? E uma especialização aí em psicologia positiva também pela SBC. Fiz também uma formação de Learning Agility pela FGV, né? Pela ISAI FGV. E eu quero compartilhar tudo isso com vocês, mas eu acho que o grande valor de tudo isso que eu tenho vivido é a minha experiência, né? De 16 anos em mundo corporativo. Então, trabalho aí faz muito tempo, já passei por grandes multinacionais, né? Então, todas essas experiências que eu venho trazendo de vivência mesmo, eu decidi trazer aqui nessa imersão, decidi compartilhar com vocês. E eu acho que vai ser uma boa jornada que a gente vai fazer juntos aí. Então, como será a nossa imersão? Então, eu vou explicar para vocês. Serão 7 dias, tá? Então, sempre às 8 horas. Sempre vai ser ao vivo, vou entregar esse conteúdo ao vivo. Como eu já disse, né? Tá rolando o grupo do WhatsApp, do Telegram, no e-mail também. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva para você receber os materiais, receber os exercícios que vão ter durante a semana também.
Convido vocês também, novamente, a compartilhar, né? A printar. Eu acho que isso vai ajudar também a divulgar o conteúdo para mais pessoas. E eu acho que é isso, né? Bom, vamos lá, então. O meu Instagram... Acho que agora vamos lá para o que é multicarreira. Então, começando com o conteúdo, pessoal. O que é multicarreira? Muito se fala, né, disso, já tenho batido nessa tecla aqui com vocês. Multicarreira é um termo utilizado para profissionais que usam as suas habilidades, os seus talentos de várias formas de atuação. Então, hoje, por exemplo, eu me considero multicarreira, né? Então eu vou contar para vocês um pouco das minhas transições e vou contar também com detalhes aí os meus 16 anos de experiência. Amanhã vai ter uma live bem especial sobre isso e eu vou explicar algumas transições. Hoje eu não estou no CLT, então eu atuo como mentora de carreira, eu dou consultoria de treinamentos. Eu faço mentoria em grupo, mentoria individual, então eu tenho essas frentes de trabalho. Multicarreira é isso, é quando você consegue, através das suas habilidades, dos seus talentos, diversificar, né? E por que eu trago? Por que multicarreira, né? Por que eu trago esse conteúdo para vocês? Porque eu percebo... Por quê? É o próximo chart aqui. Porque eu percebo, gente, que no mundo corporativo, principalmente, as pessoas elas ficam fechadas, né, para fazer uma carreira única, né? Isso tanto no ambiente corporativo como fora. Então, eu percebi essa necessidade, né? Então, convivendo com as pessoas, eu percebo que só tem essa fonte de renda e realmente tinha que despertar para essa amplitude, né? Tinha que despertar para expandir o portfólio. E aí veio essa necessidade de eu compartilhar, né? Tanto nos meus atendimentos que eu faço com mentoria individual, eu vejo que as pessoas elas insistem em uma fonte, né? Em ter uma fonte só. Mas o grande recado aqui do porquê multicarreira. Vocês vão perceber ao longo da imersão que eu sou muito positiva. Assim, eu gosto de pensar positivo, eu olho sempre pelo lado bom das coisas, né? E vocês vão perceber isso comigo aqui nessa jornada. E eu poderia muito bem aqui falar pra vocês, nossa, é um perigo vocês terem uma fonte de renda, né? Nossa, porque pode ser que você seja mandado embora, pode ser que alguma coisa aconteça, né? O seu segmento vire obsoleto, enfim. Eu poderia dizer várias coisas aqui pra amedrontar, pra trazer medo. Só que eu não acredito nessa força do medo pra trazer alguma ação que seja uma ação relevante, né? Eu gosto de olhar pelo lado positivo. E qual que é esse lado positivo? É que quando você trabalha, expande essa multicarreira, quando você expande as suas áreas de atuação, você consegue trabalhar com os seus talentos, você consegue trabalhar com coisas que você realmente gosta. Então, às vezes, né, num CLT, por exemplo, é muito comum as pessoas chegarem num nível num CLT e estagnar, né? Ou talvez não tá estagnado, mas faz coisas que não gosta, né? Talvez 80% do tempo não gosta do que faz. E aí, larga o CLT? Não, né? Eu não recomendo isso, né? Eu recomendo que faça realmente essa transição para as outras carreiras, né? Para as outras atuações. E isso vai te deixar mais motivado, vai te deixar mais se sentindo, né? Com sentimento de utilidade. Você vai conseguir talvez até ser mais feliz, né? Atuando aí de repente nas áreas que você gostaria de atuar. E uma coisa importante é que quando você decide fazer ser um multicarreira, existem duas notícias que eu tenho que dar aqui, né? Uma má notícia e uma boa notícia. Então, a má notícia é que vai dar muito trabalho, né? A má notícia é que vai dar muito trabalho, você vai realmente dedicar um tempo para fazer essa outra carreira, né? Para conseguir trabalhar com essas outras coisas. Mas a boa notícia em contrapartida é isso que eu acabei de falar, né? É a questão do reconhecimento, é a questão de você trabalhar com aquilo que te faz feliz, né? É você buscar uma alternativa de renda também, né? E não só apenas de satisfação pessoal,
mas você consegue expandir a sua renda, você consegue se sentir mais útil, você consegue contribuir com a sociedade, você consegue contribuir com as pessoas. E ao longo dessa imersão, eu vou trazer algumas provocações para vocês descobrirem quais são essas áreas, né? Porque algumas pessoas já me falaram, nossa, Vanessa, mas já é difícil trabalhar em um lugar só, imagine ter vários trabalhos, né? Eu entendo esse ponto, mas quando você trabalha em algum projeto que te dê motivação, algum projeto que realmente seja, nossa, sensacional, e eu te dou um exemplo dessa imersão aqui, né? Ontem eu fui dormir, era umas 2 e pouco da manhã, porque a gente ficou testando aqui as ferramentas e testando o Instagram, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui. Mas a vontade que eu estou fazendo isso daqui, eu não consigo nem decifrar pra vocês. Realmente muito, muito, muito... eu tô me sentindo muito feliz, né, em estar dividindo isso aqui com vocês. Então, eu me descobri numa carreira, né, numa especialidade que não tava aflorando, né? Amanhã, mais um spoiler, né? Amanhã eu vou especificar realmente qual foi esse ponto de mudança, né? O que aconteceu na minha carreira que eu mudei, né? Isso foi ano passado. Então, assim, do ano passado pra cá, eu tive uma virada, né? Uma virada, eu comecei a atuar com outras coisas, eu comecei a fazer outras coisas e eu quero dividir isso, né, com as pessoas. Eu quero que vocês também se despertem pra isso. E não vendo isso como um fardo, né? Mas vendo isso como uma oportunidade, né? A mais de você se sentir reconhecido, de você se sentir feliz e motivado com o trabalho, né? E por que tudo isso, né? A gente vive num mundo, vocês já devem ter escutado, o mundo VUCA, né? Que é o VUCA, ele é um acrônimo, né, de palavras em inglês, né? Que é Volatility, Uncertain, Complexity and Ambiguity. O que é isso? O volátil é um mundo que muda toda hora, né? O mundo muda a todo momento. Então, em março, né, esse ano mesmo, 2020, a gente fez diversos planos, né? Eu como casal com o Matheus, a gente fez vários planos para esse ano. E muita coisa a gente teve que deixar na gaveta porque veio uma pandemia do nada e a gente precisou replanejar várias coisas, né? Então, é volátil. E isso é um dos exemplos, né? Mas a gente vê isso acontecendo todos os dias. Todos os dias o cenário muda, todos os dias vem alguma coisa nova, né? O mundo é incerto. Então, você planeja, né, trabalhar. Eu tinha planejado aqui alguns treinamentos em outras cidades, aquela coisa toda, e ir lá fazer treinamento em empresas e assim, acabou com isso. Agora é tudo online, não tem mais que viajar, né? Agora é tudo aqui, remoto. Então, quer dizer, é incerto, você não consegue nem fazer um planejamento aí a longo prazo, né? Você consegue fazer um planejamento, mas você já tendo certeza que isso vai mudar. Ele é um mundo também que é complexo. E o complexo, ele quer dizer que tem muitos dados, né? É muita informação. Eu vejo por esse lado de complexidade, porque até eu vou indicar aqui uma série que eu vi, um documentário na Netflix, que é O Dilema das Redes. E ali ele mostra um pouco dessa complexidade de dados, né? O tempo inteiro, né? Todo movimento que a gente faz, a gente está compartilhando informações, a gente está informando coisas para as empresas. É muito dado, é muito complexo, é muita informação, né? Assim, no começo da pandemia, quando a gente ficou mais em casa, nossa, eu estudei muito, né? Me dediquei a estudar muitas coisas e a gente tem uma sensação de infoxicação, né? Infoxicação é um termo é um sentimento de que tem muita informação e pouca ação, né? E você acaba até se sentindo um pouco perdido, porque é tanta informação, é tanta coisa que você não sabe por onde começar, né? E isso é realmente uma característica desse nosso mundo VUCA, né? E a ambiguidade que tá aí a todo momento. Uma hora pode, outra hora não pode, uma hora é um vilão, outra hora é um herói. E a todo momento essa ambiguidade ela nos cerca, né? Tanto para política, para economia, para trabalho, você vê essa ambiguidade a todo momento.
E para as nossas vidas não é diferente, né? Uma hora você quer seguir um caminho, outra hora não é mais aquele caminho, não é tão bom. Uma hora você quer uma coisa, outra hora já não quer mais. E essa ambiguidade a gente também convive com ela. Então, com tudo isso, com toda essa avalanche, né, de mudança, com toda essa avalanche de tecnologia, a carreira também mudou. A carreira, ela não é mais a mesma, né? Quando a gente fala de carreira, o significado de carreira no dicionário é um caminho estreito, né? Ela não é mais assim, né? Antigamente você via as pessoas elas se formarem numa faculdade e executar essa função o resto da vida, né? Você via uma pessoa que se formava em direito, se formar em direito, né? Se tornar um advogado e ser advogado pro resto da vida. Em carreira de empresas a mesma coisa, né? A pessoa entrava como estagiária e aí ia crescendo até virar diretor e se aposentar, enfim. A carreira ela já não é mais assim, né? A carreira mudou. E com essa mudança, a gente consegue também trazer mais valor, né? Tanto valor para nossa existência, quanto valor para as pessoas que nos cercam, né? Vanessa, mas eu tenho aí um medo, né? É uma zona que a gente fala, é uma zona de desconforto, né? É normal a gente sentir medo, principalmente por conta dessa volatilidade do mundo VUCA. Mas quando a gente começa a pensar no medo, eu trouxe aqui esse exemplo para vocês que existem aqui a zona de controle, ou seja, são as coisas que você realmente consegue mudar. São as coisas que quando você olha, você consegue atuar em cima e fazer algo por aquilo. Existe a zona de influência, ou seja, é uma zona que você não consegue mudar diretamente, mas você consegue influenciar para mudar. E tem a zona externa, que você não consegue interferir nisso. O que isso significa, né? Muitas pessoas costumam usar de desculpa o cenário econômico, né? Porque o país ele tá muito incerto, é um mundo volátil, né? Eu não consigo determinar as minhas ações porque as decisões do presidente não estão de acordo e a qualquer momento a economia pode causar aí um efeito contrário. A economia do país está horrível, a pandemia está aí causando todo um alvoroço em todo o cenário. Quer dizer, essas coisas a gente não tem influência direta, né? Eu não tenho como controlar uma pandemia. Eu não tenho como controlar o rumo do dólar. Eu não tenho como controlar diretamente o que o presidente vai decidir amanhã, por exemplo. Mas aquilo que eu consigo controlar, aquilo que está no meu alcance, é nisso que eu vou focar. Então, quando a gente fala de multicarreira, puxa, são muitas incertezas, né? Eu tenho aqui várias objeções para seguir uma multicarreira, né? É o tempo, é a economia, o cenário tá ruim, quem que vai querer esse serviço, quem que vai gostar do que eu falo, quem que vai gostar do que eu faço. São muitas incertezas. Mas aí eu trago para vocês aqui, o que vale a pena eu focar? Será que vale a pena eu ficar nessa questão do que eu consigo, do que eu não tenho interferência direta? Será que vale a pena eu ficar nessa questão de zona externa, que eu não consigo agir, eu não consigo influenciar, eu não consigo mudar? Ou faz mais sentido eu focar naquilo que eu realmente tenho interferência? Né? É essa reflexão aqui que eu quero trazer para vocês, né? Poxa, quando a gente fala de multicarreira, às vezes pode... É um desafio, né? Parece que o nosso cérebro, né? Ele foi todo programado para manter a nossa energia, né? O nosso cérebro, ele não quer gastar energia. E aí, quando a gente começa a pensar numa nova carreira... Nossa, já tem 1000 desculpas, né? Já tá tudo certinho no nosso cérebro. É o tempo, a economia, enfim, vários pontos. Mas o que eu quero trazer aqui pra vocês é essa questão de mudar a sua forma de pensar, né? De mudar o que você realmente controla. E é focar nessa questão, né? E não focar nas outras que não trazem aí mudança diretamente, né? Por mais difícil que seja,
aplicar uma multicarreira nos tempos de hoje, né? Aplicar várias fontes, aplicar vários métodos de trabalho, por mais difícil que seja, aquilo que está no seu controle, você consegue fazer. Aquilo que está no seu controle. Então, vou até te dar um exemplo aqui. De repente, você tem algum talento aí escondido com artesanato. Você trabalha CLT numa empresa e você tem um talento. Você gosta de mexer com artesanato, é algo que te dá prazer, é um talento seu. E por que não começar a fazer e começar a vender e começar a expandir isso? Por que não? Ou você aí é um psicólogo que atua CLT, né? Atua numa empresa como talvez aí RH, talvez uma área assim. Por que não expandir o seu portfólio para fora? Por que não começar a dar consultoria? Por que não começar a dar mentoria? Né? Por que não começar a atender as pessoas? Né? Orientar estagiários, fazer algum tipo de orientação para estagiários com relação ao crescimento de carreira. Então, percebe que existe uma infinidade de possibilidades, né? Eu consigo enxergar e eu consigo trazer aqui nas minhas mentorias que eu faço, olhar para a pessoa e, poxa, olha esses talentos que você tem de comunicação, olha esses talentos que você tem de síntese, né? Hoje é tão difícil pessoas conseguirem sintetizar o que estão pensando, né? Com começo, meio e fim. Você tem essa qualidade. Por que não dar aula? Por que não ensinar? Por que não fazer algo diferente? E a gente fica pensando nessa zona externa, né? A economia, porque, nossa, tá tudo fechado. Então, eu quero provocar vocês nesse sentido, né? De focar nessa zona de controle. E quando você começa a focar naquilo que você tem controle, de fato, as coisas começam a expandir, né? Quando você começa a entrar em movimento traz oportunidades para você. Entrar em movimento, por mais que o mundo lá fora esteja um caos, por mais que as coisas estejam totalmente mirando aí para o contrário, se você está em movimento, se você consegue focar naquilo que você quer, naquilo que você consegue mudar, as coisas começam a acontecer, as oportunidades começam a surgir. Então, eu quero trazer essa motivação para vocês aqui como multicarreira, né? Porque todo mundo pode ser multicarreira. Basta querer, basta focar naquilo que você tem controle. Basta você focar naquilo que realmente importa. Porque enquanto você estiver olhando para fora, você não vai sair do lugar, né? Porque no primeiro obstáculo, parou. Comecei um negócio, parou. No primeiro obstáculo, né? E eu tenho uma frase do Peter Drucker, ele é um grande administrador, quem fez administração como eu deve conhecer, né? E ele fala o seguinte: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, né? Parece uma utopia, né? Parece que, nossa, isso não existe. Mas é como eu falei aqui, quando você entra em movimento, as coisas elas começam a ter sentido. Às vezes você pode até pensar que eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei o que eu quero fazer além do meu trabalho. Já tá bom o meu trabalho. Mas aí eu te provoco, né? Porque nós temos vários talentos. Nós temos vários potenciais, né? E o propósito, por mais que você não consiga enxergar agora, é no movimento que você vai conseguir enxergar. Não é parado. Não é fazendo as mesmas coisas. Não é indo todo dia pro seu trabalho, ou quem tá trabalhando de home office, né? Não é trabalhando ali 8 horas por dia, todo dia, do mesmo jeito que você vai encontrar algo diferente. Mas é especulando, né? É tentando, é indo pra fora, né? Saindo da sua zona de conforto. É em movimento que as coisas acontecem. E aqui encaixa com essa frase, né, de Peter Drucker, que o futuro a gente consegue criar, né? E você começa a criar ele no presente, né? Então, nós não temos ação sobre o nosso futuro, nós não temos ação sobre o que ficou lá atrás. Puxa, uma pessoa me falou que eu não era capaz. Isso pode acontecer com você, talvez, né? Se isso aconteceu com você, que alguém te feriu, né? De repente algum gestor, isso pode acontecer muito. E eu já vi casos de que uma palavra de um gestor acabou com a carreira da pessoa, porque ela se sentiu incapaz por muito tempo. Talvez tenha acontecido isso com você, não sei como que é a sua história, né? Eu não sei como você chegou aqui hoje nessa live, mas o meu recado para você é que independente do que aconteceu lá atrás, você tem o seu presente para atuar, você tem o hoje,
né? E que você consiga pensar hoje em diferentes possibilidades. Porque Deus nos fez com um propósito, né? A gente não consegue ser tão limitado. Não é para ser tão limitado. E a gente que coloca limites, né? A gente que coloca aí paredes e coloca meio e fim, que coloca realmente, é desse horário até esse horário. Mas aquilo que Deus nos preparou para fazer vai muito além, né? E isso aqui, se você acredita, se você não acredita, que você possa entender da forma melhor que você quiser aplicar aqui esse conceito de Deus, né? Independente da sua religião. Mas a questão é que todos têm múltiplos talentos, né? E existe essa oportunidade que é o presente pra gente aplicar esses talentos e fazer diferente a nossa história, né? E aí você pode até me dizer, né? Puxa, mas eu não quero trabalhar mais, né? Eu já trabalho tanto. E aí tem uma grande diferença entre trabalho e emprego, né? O trabalho realmente, né? Ele é uma palavra dura, né? Ele é uma palavra que ela é entendida como um castigo até, né? Muitas pessoas acham o trabalho um fardo, né? E o emprego, ele é totalmente diferente. O emprego, ele é quando você tem um vínculo com uma empresa. Então, se você tem um contrato, se você tem algum vínculo, isso significa um emprego. Agora, o trabalho, talvez você precise ressignificar, né? Se você acha hoje que, nossa, eu não quero trabalhar mais, já trabalho um monte na minha empresa, Deus me livre de trabalhar. É hora de você ressignificar o que é trabalho para você, né? Porque trabalho é qualquer função aí laboral que você exerce. Mas o grande ponto é que, pelo menos pra mim, né, gente, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Amanhã eu vou explicar um pouco mais da minha trajetória, mas eu comecei com 16 anos, né? E isso veio porque os meus pais, eles são 2 batalhadores, né? E que sempre me influenciaram a trabalhar. Então, eu sempre vi o trabalho como uma forma de trazer valor pra minha existência, né? De trazer valor, de trazer utilidade, né? Então, sempre vi o trabalho como uma fonte de realização de sonho, uma fonte de realização profissional, realização pessoal. Sempre vi o trabalho dessa forma. Nunca vi o trabalho de uma forma dura, né? Porque, de novo, é aquela questão da nossa zona de controle. Se hoje você enxerga o trabalho, talvez, como algo duro, né? Como algo, um fardo, talvez você esteja na hora de ressignificar isso na sua vida, né? Porque todos nós fomos criados, né, para produzir, né? Enquanto você produz, você tem vida, você tem motivação, você tem sonho, você quer viver mais, quer produzir mais. E quando você quer produzir mais, você tem que trabalhar mais, né? Consequentemente. Agora, se você enxerga o trabalho como talvez algo duro, você realmente está enxergando o trabalho, e daí aqui por N motivos, né? Pode ser algo familiar, pode ser algo, a forma que você foi criado, pode ter várias implicações aqui num conceito de trabalho, né? Mas que você possa hoje pensar dessa forma diferente, né? Que realmente o trabalho, ele dignifica o homem, né? E que você consiga expandir os seus horizontes através dessa live, através dessa imersão multicarreira, né? Eu quero realmente influenciar vocês a terem mais fontes de renda, a serem mais produtivos, a terem outras formas de impactar as pessoas, de ajudar as pessoas, outras fontes de renda, aumentar o seu salário, o seu dinheiro, né? Que salário é quando você tem emprego, mas aumentar o seu dinheiro no bolso, né? Que você possa alcançar esses sonhos, né? Tantos sonhos que você pode ter aí. Liberdade, né? Liberdade de escolha. Quando você tem outras fontes de renda, você já não se submete mais a qualquer coisa dentro de um CLT, por exemplo, porque você tem escolha, né? Você sabe que, por exemplo, hoje talvez você só tenha uma fonte, né? E aí você se submete a receber mensagem fora do horário de trabalho, você se submete a receber aí uma mensagem de domingo, né? E-mail de domingo, você se submete a isso. Agora, quando você tem outras fontes, quando você consegue ter um poder de escolha, você já consegue também dizer não, né? Você consegue aí ter não, isso não dá pra fazer, isso eu não vou fazer. Isso é liberdade. Isso é liberdade e que vem com o quê? Com uma segurança, né? De uma outra fonte, de uma outra carreira, né? De algo novo.
E aqui eu não tô dividindo, né, um ou outro. Não é isso. Multicarreira não é você fazer um ou outro. É você fazer um e outro. E aí pode ser o CLT e outra coisa. Pode ser ou só independente, como eu estou agora no momento, né? Que eu quero compartilhar com vocês amanhã, inclusive. Mas vamos lá. Vamos falar então de tipos de carreira. Esse gráfico eu peguei do livro Anticarreira. Inclusive, eu quero recomendar para vocês esse livro. Ele é um livro de um autor brasileiro, é o Joseph. Ele disponibilizou, ele foi incrível nesse livro. É um livro que realmente eu li de começo ao fim, de trás para frente, enfim. Ele é um livro muito bom. E o Joseph, ele fez um lançamento bem diferente. Esse livro, primeiro você faz o download dele, você lê ele e depois você paga. Né? Ele fez de uma forma contrária, né? Como a ideia dele era fazer anti-carreira, né? O livro anti-carreira. Então ele fez anti-lançamento também. Ele falou, não, então eu não vou... Já que eu tô anti tudo, eu vou fazer um lançamento ao contrário. Então primeiro as pessoas vão baixar esse livro e depois vão me pagar. Porque é impossível que as pessoas baixem, leiam e não se sintam aí incomodadas a realmente pagar pelo livro. E ele não teve apoio de editora nenhuma. É muito engraçado isso. Ele não teve apoio de ninguém, porque as editoras, imagine, elas ganham dinheiro na venda do livro. Você é louco, ninguém vai pagar por esse livro. E ele falou, não, é justamente lendo meu livro que as pessoas vão pagar, né? Então tá aí, gente, busquem lá no Google, eu posso passar depois também nos grupos pra vocês, o download desse livro, façam, né, leiam esse livro. E esse aqui é um slide que ele traz, né, no livro, que são os tipos de carreira. E o que quer dizer esses gráficos aqui, né? Ele traz aqui a evolução da carreira ao longo do tempo, né? Quando a gente olha lá para trás, lá nos tempos, sei lá, de mais antigos, a carreira ela era muito vertical, né? Então a carreira ela era vista, você se formou em contabilidade, você vai ser contador e aí você vai se aposentar como contador, né? Antigamente era assim. Depois passou para uma outra forma. Então, você faz contabilidade, mas você tem que conhecer, tem que ter um conhecimento generalista. Então, você é especialista em contabilidade, mas você tem que ter uma noção aqui do todo, né? Você tem que ter uma noção horizontal dos processos da sua empresa, horizontal dos negócios. Até que evoluiu e existe essa carreira pente, que é a que a gente fala hoje. Ou seja, é um especialista em várias coisas, né? É uma pessoa que consegue ser especialista em vários assuntos e também ter essa visão generalista, né? Então é isso que significa essa carreira pente. E a carreira pente, ela tá totalmente a ver com a multicarreira que eu defendo, né? Que, ou seja, você vai ter uma especialidade, você vai ter esse conhecimento, mas você vai conseguir expandir, né? E aí você pode utilizar a sua multicarreira. Você pode ser tanto na mesma área, né, e trabalhar com a mesma coisa, como, por exemplo, a minha. Ela tá super relacionada, né? Todas as minhas atuações estão relacionadas entre si. Mas também pode ser algo totalmente pente, né? Que são outras especialidades. Mas tem as habilidades que são generalistas, então aqui vem um pouco de soft skills, né? Que vocês já devem ter visto que são as habilidades, né, dos profissionais, quais são os comportamentos, né, dos profissionais. Então, como criatividade, inovação, então uma visão do todo, uma visão de resolução de problemas, isso aqui é padrão para todo mundo, né? Mas a especialidade você consegue ter várias. Então, essa carreira, esse desenho foi maravilhoso, né? Poderia ter sido eu que tivesse feito esse desenho, foi muito legal. Ele refletiu exatamente aqui o que é uma pessoa multipotencial, né? Uma pessoa multicarreira. E aqui eu coloco um recado, né, pra vocês, que lá da vozinha nossa, né? Talvez vocês já tenham ouvido isso, né? Não deposite todos os ovos na mesma cesta, né? Então, isso lá de trás já vem esse ditado, né? Então, mais um motivo para você se despertar para multicarreira, né? De novo, eu não quero trazer um viés medo, né? Eu não quero trazer um viés negativo,
de que vocês vão pro mercado ou que vão para uma carreira, para uma multicarreira, pelo medo de perder, pelo medo de, enfim, de ficar para trás. Não, eu quero que vocês realmente diversifiquem, né? E que seja pelo ponto positivo. Eu não acredito numa motivação, não acredito que algo dê tão certo motivado pelo medo, sabe? Eu tenho esse valor comigo de que as coisas, elas têm que ser muito bem fluídas, elas têm que fluírem de uma forma natural. Eu acredito que tem que ser algo bom, né? E motivado pela alegria, motivado pelo entusiasmo, né? Que é Deus dentro de você. Quando você tem algo, quando você tem uma força de fazer algo. E eu acredito por esse ponto de vista e não pelo ponto de vista do medo. Então, mas esse recado super se aplica, né? Mais um motivo para sermos multicarreiras, né? Não depositar todos os ovos na mesma cesta. Gente, vocês estão comentando aí, eu não consigo enxergar os comentários de vocês, mas talvez amanhã a gente consiga ajustar isso. Eu agradeço muito se vocês estiverem comentando aí, dando coraçãozinho, né? Porque aí o algoritmo do Instagram consegue aí dividir mais, né, essa repercussão aí. Mas realmente, gente, o recado meu aqui pra vocês é que despertem pra multicarreira, né? E um dos motivos também pode a diferença aqui de uberize-se ou seja kodakiado. Isso aqui também peguei do livro do Anticarreira. Realmente, gente, se a gente não se atentar, né, para essas mudanças, para essas tendências de mercado, por que tá acontecendo, por que tá por vir também, a gente vai acabar sendo aí uma Kodak, né? E ninguém quer ser Kodak, né? A gente não quer ir morrer, não quer ficar para trás, né? A gente quer realmente acompanhar essa tendência, ser inovador. De repente, às vezes o que você tem aí dentro de você, às vezes o que tá aí, talvez, eu acredito que neste momento esteja queimando alguma vontade em você de ser multicarreira. Eu tenho certeza disso, que alguma coisa está despertando em você. Nossa, eu poderia fazer isso, sabe? E quem sabe isso não é o Uber, né? Nossa, o que você tá querendo fazer não existe, ou se existe, ninguém faz do jeito que você quer fazer. É assim com carreira, né? Mentoria de carreira muitas pessoas fazem, né? Tem um mercado aí, tá bem amplo, mas ninguém traz esse conceito de multicarreira como eu trago, né? Ninguém tá trazendo isso. Eu acredito que é realmente algo novo, é algo que eu quero trazer e eu quero, né, espalhar o máximo possível, né, para as pessoas. E talvez nesse momento você esteja aí despertando para algo, né? E não deixe essa chama acabar, né? Durante esses 7 dias de imersão, eu quero que você só alimente esse desejo, só alimente isso que tá aí dentro de você, essa atividade, esse projeto, essa vontade que você tem de ajudar as pessoas com algo específico, com algum serviço. Sabe, o mundo tá carente de muitas coisas, né? O mundo precisa de muitas coisas e você tem um propósito aqui, né? Você tem um propósito nessa terra, sabe? Às vezes, as pessoas que você vai impactar serão impactadas pela sua palavra e que unicamente você pode levar essa palavra para as pessoas. Até me emociono aqui, mas enfim. Quando a gente fala de medo e paixão, é algo que vem no coração, né? Desculpa, gente. Quando a gente fala de medo e paixão, é algo muito forte, né? Porque as pessoas, elas têm 2 formas de serem movidas, né? Uma é pela dor e uma pelo amor, né? Ou pela dor ou pelo amor. Aliás, ou é pela dor ou é quando ela vê algum benefício, né, nessa ação. E eu tô trazendo uma mensagem muito forte aqui pra vocês, né? Não sei se vocês estão sentindo isso, eu não tô vendo os comentários, mas trabalhar com paixão talvez seja o mínimo que a gente possa estar disposto, né, a fazer.
trabalhar com paixão, você ter amor pela atividade que você executa, você conseguir impactar as pessoas com o trabalho que você faz, talvez seja o mínimo desse propósito da sua vida, né? E o trabalho, ele vai muito além de apenas uma fonte de renda, né? Talvez de um dinheiro que você consiga no final do mês, mas que você consiga enxergar essa diferença, né? De agir pelo medo ou agir por paixão, né? E que você encontre essa paixão. Como eu disse, eu tenho certeza que ao longo desses 7 dias que a gente vai estar junto aqui, você vai encontrar algo aí diferente em você. Você vai encontrar algo que você vai querer tirar do papel. Algum projeto inovador, alguma coisa que possa atingir o máximo de pessoas o possível. Com certeza você vai ter algo assim palpitando aí em você e que você consiga implementar isso. Pode passar pro próximo. Me desculpa, gente. Isso não estava programado de forma alguma. Mas eu espero que vocês tenham entendido o meu recado, né? Porque é algo que vem de dentro mesmo. É realmente isso que eu coloquei aqui. Colocar alma no que faz, né? Quando a gente coloca alma, quando você coloca vontade, coloca intenção no seu trabalho, as coisas começam a fazer muito mais sentido, né? E por mais que você esteja hoje num cenário que você não enxerga possibilidades, né? Talvez no seu cenário hoje você não consegue enxergar novas formas, novas possibilidades. Coloca sua alma nisso. Coloca sua alma nessa intenção de encontrar, né? Colocar a alma é pensar exatamente, puxa, o que eu consigo fazer para mudar? Né? Talvez aquilo que mais te incomoda no mundo. E aqui a gente vai trazer um conceito sobre Ikigai também, que durante essa semana da imersão eu vou trazer para vocês. Aquilo que a gente encontra no mundo que mais incomoda, talvez seja ali o meu propósito. Né? Talvez a sua causa seja algo ambiental, talvez a sua causa extra, né, seja algo relacionado às crianças. Aquilo que pode mais te incomodar no mundo pode estar ali o que você pode fazer, né? Então, eu quero deixar um exercício aqui para vocês. Eu espero que vocês estejam comentando, eu não consigo enxergar agora os comentários, mas eu quero que vocês reflitam se realmente vocês estão decididos a serem multicarreira, né? Vanessa, eu quero, né? É isso que eu preciso, é realmente algo novo para mim. Eu quero realmente isso. Então, e aí, ó, tô vendo. Toma uma água. Ai, amor, travou aqui agora. Eu quero trazer esse exercício que vocês reflitam, né? Estou decidida a ser multicarreira? Eu quero realmente atuar em outras áreas? Eu quero fazer coisas a mais, né? Pensem nisso agora. Podem comentar aí de repente se sim, se vocês estão aí dispostos, né, a viver isso, a viver um novo, né? E pensem também quais são as opções que vocês têm hoje para expandir o seu portfólio. Então, se de repente você aí é um analista financeiro, quais são as opções que você tem para expandir seu portfólio? Um exemplo, você pode ajudar as famílias endividadas. No Brasil agora, com a pandemia, talvez seja o que mais tem, né? Então, pode fazer um projeto para auxiliar as famílias, você pode fazer um projeto para ajudar as empresas, você pode aplicar uma consultoria em pequenos negócios, enfim. Comece a pensar agora, se você está decidido a ser multicarreira, né? Sim, aí coloca aí sim. Comece a pensar nessas suas possibilidades, né? Eu quero fazer esse convite para vocês. Eu vou abrir para discussão lá no grupo do WhatsApp, para a gente conversar um pouco sobre isso. Fugi um pouco aqui do meu controle, agora eu tô até um pouco desnorteada aqui, porque eu fiquei emocionada.
Mas vamos conversar. Eu quero que vocês troquem comigo lá no grupo do WhatsApp, né? Que vocês realmente troquem. Eu vou abrir o grupo e a gente vai falar lá. Quer dizer, fez sentido esse conteúdo, né? Fez sentido ser multicarreira? Hoje você consegue aplicar isso na sua vida? Você consegue hoje pensar em novas possibilidades? Né? Eu quero que vocês dividam comigo isso. Eu vou postar uma foto também agora no feed. E quero que vocês deixem lá algum insight que vocês tiveram dessa live. Algum comentário, né, que vocês... Alguma sacada que vocês tiveram aqui nesse nosso bate-papo. Comentem lá pra mim. A gente já tá caminhando pro fim. Não consigo enxergar os comentários, mas que... Ó, agora chegou aqui. Estou aqui, sim. Sim. Ó, é o amor pelo seu trabalho. Não precisa se desculpar. Sua emoção é a maior demonstração de paixão. Ó, que legal, gente. Muito lindo. Isso só mostra o quanto você está vivendo seu propósito. Amém! Ai, gente, que bom! Que bom que vocês interpretaram bem essa emoção aqui no meio da live, né, gente? Eu sempre trabalhei no mundo corporativo e no mundo corporativo a gente tem que ser bem sério, né? Tem momentos ali que não tem como trazer um pouco de alma no negócio, né? Você tem que ser completamente frio às vezes, né? Então, por isso que quando eu tô falando aqui com vocês, eu tô realmente feliz, eu tô realmente sendo eu, né? E a gente se emociona, enfim, acontece de tudo e tá tudo bem, né, gente? Nós somos humanos, né? As coisas talvez não fluam do jeito que eu imaginei, mas faz parte, né, essa emoção toda aí. Então, é isso. Eu vou postar uma foto agora aqui no feed. Eu quero que vocês comentem lá, gente, se alguma coisa fez sentido pra vocês. Nisso tudo que eu falei, nisso tudo que eu compartilhei. Amanhã tem mais. Amanhã eu vou entrar um pouco mais no tipo de profissional que nós somos, né? E eu vou trazer aqui o meu exemplo de carreira, né? Todo o meu passo a passo que aconteceu comigo. Vou falar também de quais são os tipos de profissionais que nós temos no mercado e também, de novo, né, mais insights para você aí conseguir aplicar e ser um multicarreira, tá bom? Gente, obrigada por vocês ficarem aqui comigo até agora. Muito obrigada, sou muito grata pelo tempo de vocês, né? O tempo é a maior riqueza que nós temos hoje, então vocês dedicaram esses 50 minutos aqui comigo. Sou muito grata, muito obrigada mesmo. Deixem seu comentário. E se você ainda não se inscreveu na imersão, se inscreva, entra lá no grupo do WhatsApp, que eu vou abrir pra gente trocar uma ideia, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e até amanhã!